galerinha, tudo bem com vocês? Então, né, diante do contexto atual, nós estamos aqui mais uma vez por meio das aulas remotas, tá? Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou o professor Marcos, estarei com vocês tanto na disciplina de religião, como também na disciplina de sociedade e cultura. Inclusive, a nossa aula de hoje, ela é sociedade e cultura, tá bom? Aqui abaixo já estou disponibilizando para vocês o meu e-mail, para que vocês possam estar enviando algumas dúvidas, questionamentos sobre os conteúdos, tá ok? Em seguida, vou explicar para vocês como vai funcionar as nossas aulas. É aula sempre didática, no sentido de que o próprio conteúdo ele foi pensado justamente nisso, de acordo com a plataforma, ou seja, ele é um conteúdo que é possível sim você compreender através, né, das aulas remotas. Eu espero que nesse período, né, a gente consiga compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e que ambos aprendam ao mesmo tempo, tá? E que o que vocês aprenderem aqui, vocês coloquem na prática, no dia a dia de vocês, que é muito importante, tá ok? Então, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura, e eu espero que vocês gostem, porque tudo foi preparado com o maior carinho, tá? E atenção e dedicação para vocês. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trago aqui para vocês é a nível de orientação, não é o conteúdo em si, é orientação. Primeiro, que é o ano contínuo, ou seja, significa que o aluno que estuda o sexto, que estudava o sexto em 2020, vai estudar o sexto e o sétimo, tá? Então, são 2 anos em um. O aluno que estudava o sétimo ano vai estudar o sétimo e o oitavo, e quem estudava o oitavo vai estudar o oitavo e o nono. Então, são 2 anos, 2 séries em um ano, tá? Então, isso se chama ano contínuo. É justamente esse formato aqui para vocês. A estrutura das aulas remotas é sociedade e cultura. Então, a mesma carga horária que é presencial, né, que é uma aula semanal, vai ser uma aula por meio da remota. Então, vejamos só. Temos uma aula de sociedade e cultura semanal, todas as semanas, e uma aula de religião toda semana. Tá tranquilo? Mas essa daqui, mais uma vez, é sociedade e cultura. E as atividades. Então, sempre no início eu estou contextualizando o conteúdo para vocês. Sempre vai ser assim. No início, eu contextualizo o conteúdo para vocês, falo algo geral, tá? Pontual e específico também, mas sempre no final ou no meio tem atividade, tá? Tem atividade que vocês devem responder de acordo com o conhecimento de vocês, como também de acordo com a apostila que logo mais irá ser passada para vocês. Então, a soma das diversas atividades, né, vai ser pontuadas. Então, vocês tirem foto e enviem para o seu professor. Eu sou professor da aula remota aqui, né, ou seja, na aula online. Mas, nas aulas presenciais, os alunos que estão nas aulas presenciais, vocês vão perceber que quando vocês chegarem na sala, não vai ser o que está na sala. Será justamente o seu professor de religião ou de sociedade e cultura, tá? E vai ter sim a avaliação. Então, nós estamos pensando uma forma de aplicar avaliação para vocês, ok? Avaliação que vale nota, tudo certinho, aprovação, enfim, tá ok? Então, justamente essas informações que vocês têm que ter em mente, né? Que é o ano contínuo, a estrutura das aulas remotas, a participação de vocês é muito importante, tá? A interação, comente aqui abaixo o que vocês acharam, enfim. As atividades, que é de suma importância, e como também a avaliação. Tranquilo? Então, é importante que vocês fiquem atentos, passo a passo, do que ocorre nas aulas remotas, como também como ocorre nas aulas presenciais, tá? Então, os materiais necessários do aluno para a aula de hoje: caderno, lápis e borracha, como também caneta. Vocês escolhem um local apropriado assim da casa, né, que não faça muito barulho, né, que você tenha tempo assim para estudar, enfim, tá? Lembrem de beber água, tranquilo? Se der um lanchinho, aí é questão de vocês. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro o conteúdo da aula de hoje. É o nosso primeiro conteúdo de sociedade e cultura. Então, componentes da cultura e da sociedade. Esse daqui é o nosso conteúdo. Aí você vai pegar esse conteúdo aqui, pessoal, ó, e vai colocar lá na parte superior do seu caderno, tá?
E aí você faz as suas anotações embaixo. Qual é o objetivo, professor, dessa aula? Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes sociedades, movimentos e filosofias de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, culturais, sociais e políticos. Eita, professor, é muito denso. Calma, não se preocupe, tá? Isso significa o quê? Que hoje a gente vai entender quais são os elementos, quais são as características que compõem, por exemplo, a cultura que marca o aspecto da sociedade. O que é uma sociedade? O que é cultura? O que me faz dizer o que é cultura? Né? Qual é o elemento que eu analiso e a partir daquele elemento analisado eu vou dizer, olha, aqui se trata de uma cultura. Né? Quais são os tipos de sociedade que existem atualmente? E como a importância de estudar a cultura nos fortalece enquanto sujeito, tá? São essas perguntas aí, pessoal, essas reflexões que eu vou estar respondendo aqui com vocês na aula de hoje, tá bom? Então, quando eu estiver no final da aula, eu vou retornar esse objetivo e vou perguntar, e aí, pessoal, a gente atendeu, chegamos a esse objetivo aqui? Enfim, então vamos lá. Para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras, concordam? Tranquilo. Então, a primeira palavra que a gente vai analisar aqui é a palavra cultura. Vocês vão colocando aí no caderno, fazendo as suas anotações, porque na atividade, na avaliação, isso conta muito. Então, cultura é um conceito amplo que representa o conjunto das tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação das gerações seguintes. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. Tá. Aqui, além de ter a definição de cultura, mostra de como a cultura brasileira foi formada. Então, vejamos. O que é cultura? Cultura nada mais é do que um conjunto de tradições, de crenças e comportamento que é determinado pelo grupo social. O que é um grupo social? Ou seja, o conjunto, tá? Um grupo, um agrupamento de humanos. Então, é um conjunto de tradições e crenças que são geradas a partir das relações humanas, a partir das experiências que o homem estabelece ao longo da história, ao longo do tempo. Ficou claro para vocês? Ótimo. Não existe especificamente uma definição de cultura, tá? Aqui é o que mais se aproxima da ideia de cultura para vocês. Então, ela é repassada através da comunicação. Então, a cultura ela pode ser uma comunicação mediante a escrita, como também a comunicação oral. A cultura ela é passada por meio da oralidade, como também por meio de documentos escritos. E ela só pode ser entendida como cultura a partir do momento que ela é passada de geração em geração. Então, a cultura brasileira ela é formada a partir do processo de miscigenação. Professor, frise aí mais uma vez o que é um processo de miscigenação. Pessoal, processo de miscigenação foi o encontro, tá? O encontro e, ao mesmo tempo, lá no processo de colonização, quando os portugueses, né, trouxeram à força os africanos para o Brasil, e a partir dali começou o processo de colonização. O encontro dessas diferentes culturas gerou uma identidade. E por isso, hoje, que a cultura brasileira ela é tão diversificada, devido ao seu processo de colonização, devido ao processo de colonização do Brasil, ou seja, por mais que ela é diversificada hoje, mas as suas raízes, as suas origens estão lá no Brasil colônia, tá ok? Então, quando se fala de cultura brasileira, ela foi formada por grupos étnicos. Que grupos étnicos são esses? Foram os portugueses, os europeus, tá? Os africanos, os povos nativos. Então, há o encontro, a mistura, vamos pensar assim, da mistura, né? O choque entre essas culturas gerou hoje o que nós chamamos de uma cultura diversificada, como existe no Brasil. Se vocês pegarem, por exemplo, o próprio mapa do Brasil, vocês vão perceber que a região do Nordeste tem uma cultura específica. A região do Sul tem uma cultura específica. A região do Norte tem uma cultura específica, tá? Então, cada região tem sua cultura específica. E dentro dessas regiões existem outras culturas específicas também.
outro elemento importante, pessoal. Voltando aqui para que vocês consigam compreender, né? Então, é importante que vocês conheçam os 7 principais componentes da cultura. Nós ainda não estamos trabalhando sociedade, estamos trabalhando o conceito de cultura. 7 componentes importantes da cultura. Só é somente esse, não. Existem diversos outros componentes, mas o que está aí na apostila de vocês é justamente estes, né, que está sinalizado, vocês vão acompanhando aí. Então, nós temos os artefatos, tá? É um elemento base da cultura. Valores compartilhados. Lembrando, cultura só pode ser definido como cultura a partir do momento que aquela prática ela é passada de geração em geração. Então, se ela é passada de geração em geração, significa que é um valor que foi compartilhado, né? Compartilhado, perdão. Pressuposições básicas, ou seja, são as lendas e as crenças, histórias, rituais e cerimônias, símbolos materiais e a própria linguagem. Este daqui é uma listagem dos componentes básicos de uma cultura. Então, vejamos. A lenda do lobisomem, por exemplo, trazer aqui, nós estamos no período da quaresma, a lenda do lobisomem. É uma cultura? Sim. Mas é uma cultura a nível de quê? De uma lenda. Entende? Por que uma cultura? Porque é um saber não, perdão, é uma lenda que foi compartilhada ao longo do tempo. Certamente os seus avós ensinaram para os, ensinaram não, certamente seus avós relataram para os seus pais sobre a lenda do lobisomem, que o lobisomem existe e já presenciaram, enfim. Certamente os seus pais já falaram isso para vocês. E certamente, futuramente, vocês vão falar isso para os seus filhos, tá? Ou para outros parentes próximos, enfim. Entende? Isso é cultura. Isso é uma lenda. Isso é um mito, é uma crença, tá? Que está dentro da cultura. Mas não vai ser nós que vai dizer que não é cultura. Porque cultura, como eu falei, ela é compartilhada e, ao mesmo tempo, ela apresenta outros elementos que estão ligados à relação do ser humano. Tranquilo, pessoal? Então, dentro desses componentes aqui, o que eu posso dizer que tem na cidade de Itabaianinha? Itabaianinha tem artefatos? Tem, tá? Artefatos, professor, como assim? Eu posso dizer que a produção de cerâmica são artefatos, de certo modo, sim. É cultura. O modo de como se faz ali, por exemplo, os blocos, né, as telhas, né, as olarias, são saberes que foram ensinados e que hoje passou por um processo de industrialização. Mas ali existia e existe a prática do saber, do ensinamento, que foi passado de pai para filho, tá? Tem valores compartilhados, é fato. Tem história, né? Você tem a sua própria história, né? Cada um tem a sua. Tem rituais? Tem. Seja na religião evangélica, seja na religião católica, na religião candomblessista, na religião muçulmana. Tem cerimônias? Tem. Tem símbolos materiais? Tem. Professor de Itabaianinha tem símbolos materiais? Sim. Vamos pensar aqui, por exemplo, dentro do aspecto de religião. A cruz é um símbolo material, religioso, tá? Que pertence ali à doutrina, né, aos princípios do catolicismo. Um exemplo. A linguagem também, pessoal, a gíria, tá? É um aspecto cultural. Não significa que o fato de a pessoa falar arrastado, o fato de a pessoa usar constantemente várias gírias, não significa que ele não sabe falar. Não, ali é uma variação linguística, tá? E automaticamente cultural, porque representa a cultura do seu povo, ok? E que, infelizmente, aí passa por um processo de ressignificação e surgiram diversos preconceitos e discriminação contra essa questão da linguagem. Vocês sabem que, infelizmente, a região Nordeste, né, ela sofre muito preconceito diante dessa questão da linguagem, né, frente a outras regiões, né? Mas isso se chama xenofobia, tá? Que é crime. A partir do momento que você coloca uma região
superior à outra por meio da linguagem, por meio de crenças, comportamentos, enfim. Pronto, então, cultura e sociedade partilham e compartilham saberes, tá? Então, vejamos, vamos pensar o seguinte. Você está em um ponto de ônibus. Todos os componentes, todos os sujeitos que estão ali no ponto de ônibus, eles estão quietos, estão em silêncio, aguardando o ônibus. Eu posso dizer que ali existe uma cultura, que ali existe uma sociedade? Não. Para definir cultura, tem que ser um saber que foi passado de geração em geração. Para definir sociedade, eles têm que estar se interagindo, compartilhando saberes, experiências e informações. Então, para vocês terem uma ideia, se tiver uma fila na rua, ali é uma sociedade? Não. Ali, na verdade, é um ato, uma ação do ser humano, mas não é necessariamente a ideia de sociedade. Então, essa imagem é justamente isso, é a interação que você estabelece com o outro, que vai definir o que é uma sociedade, tá? Então, vejamos aqui. Outro termo que nós estamos estudando aqui é sociedade. Trabalhamos a ideia de cultura, agora vamos para a sociedade. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender? Eu estou indo rápido demais. Então, se eu estiver indo rápido demais, deixa os comentários aí, aqui abaixo, o que vocês estão achando da aula, tá? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem mandar também para o seu professor de Sociedade e Cultura, que eu tenho certeza que ele também vai sanar a dúvida de vocês. Então, vamos lá para o conceito de sociedade. Entende-se que sociedade é um agrupamento humano, em determinado recorte espacial e temporal, regido por normas comuns, culturais ou escritas, e unido pela consciência de pertencimento. Sociedade é um conceito polissêmico, possui muitos significados, utilizando tradicionalmente para determinar um grupo de indivíduos que compartilham algumas características. Então, vejamos. Nós temos aqui já desde a ideia de polissêmico. O que é um conceito polissêmico? Que possui múltiplos, vários significados. Aí retornamos àquela mesma ideia. Aqui é uma definição mais próxima de sociedade. É um agrupamento humano. Só pode ser entendido como sociedade a partir do momento que tiver um recorte. O que é um recorte? Um espaço. Esse espaço tem que ser espacial e temporal. Por exemplo, Itabaianinha. Itabaianinha é o recorte espacial, que é o recorte, né, a nível de território, os limites de Itabaianinha. E qual é o recorte temporal de Itabaianinha? Do seu surgimento até os dias atuais. Consegue compreender? E nesse recorte existe um agrupamento humano. Isso é uma sociedade, pessoal. A sociedade, ela é definida a partir do momento que existe um recorte espacial, a partir do momento que existe um recorte temporal e que ali, naquele recorte temporal e espacial, compartilham costumes em comuns e diferenciados, tá? E que o sujeito, naquele meio, naquele grupo, ele desenvolve ali uma ideia de consciência de pertencimento. É isso que se define uma sociedade. A cultura, ela é definida a partir da interação que o homem faz com o meio, com o outro. A cultura, ela está ligada mais ao ser humano, às ações que o ser humano faz no dia a dia. Né? É o que vai nos definir como cultura. Sociedade, não. A sociedade, ela vai para além disso. Para ser sociedade, ela tem que ter um recorte, ela tem que ter um espaço. O que é sociedade? É um espaço, é um tempo. E dentro desse espaço e tempo, existe um agrupamento de seres humanos, né, de pessoas, de indivíduos, que compartilham saberes, informações e que ali desenvolve a questão da consciência de pertencimento. Tranquilo? O que é consciência de pertencimento? O professor confundiu agora a minha mente. Pessoal, é quando você desenvolve, né? É quando você se sente pertencente àquela região. Exemplo, você vai para Aracaju e alguém te pergunta, você é de onde? Ah, eu sou de Itabaianinha. Itabaianinha é minha cidade e significa consciência de pertencimento. Por mais que você esteja em uma outra região, mas devido ao fato de você ter sido criado e convivido na cidade de Itabaianinha, você desenvolveu uma consciência de pertencimento.
Então, automaticamente, quando pergunta de onde você veio ou onde você mora, você já fala Itabaianinha, porque é uma consciência de pertencimento que você desenvolveu com a sociedade de Itabaianinha. Ficou claro, pessoal, para vocês? Ou ficou com alguma dúvida a respeito? Enfim, vamos prosseguir, né? Tem atividade lá para vocês estarem elaborando. Aí vejamos. Aqui, pessoal, são elementos da sociedade. Nós vimos lá mais atrás um pouquinho os elementos, né? Os componentes da cultura e agora aqui os elementos da sociedade, tá? Então, os elementos da sociedade, ele está fundamentado na linguagem. Veja que tem semelhança com o quê? Com a cultura. Então, tá na linguagem, tá nas tradições, tá nos valores morais, nas normas, no território. Só posso dizer se é sociedade se tiver um território. Eu posso dizer, por exemplo, que existe uma cidade, sem território? Não, porque toda cidade, todo município tem território. Então, se tem território, se tem costumes ali, se tem um recorte temporal, como falei para vocês, é uma sociedade, tá? Então, por mais que desenvolveram ao longo do tempo diversos preconceitos sobre as sociedades, enfim, mas aqui ficou claro para vocês que sociedade ela é definida com recorte temporal, recorte espacial, costumes, tradições, valores morais, normas, território, como falei, né? E outros fatores que geram a ideia de pertencimento a um determinado grupo. Então, vocês vejam, existe a consciência de pertencimento com o seu território e existe a ideia de pertencimento com o seu grupo. Às vezes, você, por exemplo, você é da religião muçulmana. A religião muçulmana é um grupo de pessoas. A religião católica é um grupo de pessoas. A religião evangélica é um grupo de pessoas, tá? A cidade de Itabaianinha é a sociedade. Então vejamos só aonde eu quero levar vocês por meio da reflexão. O seguinte, que vocês desenvolverem pertencimento a um grupo é uma coisa. Vocês desenvolverem o pertencimento à sociedade é outra coisa. Ao grupo, você é da religião muçulmana e vai para um evento lá em Brasília. Alguém pergunta, de qual etnia religiosa você é? Aí você responde, sou da religião muçulmana. Ou seja, você está representando o seu grupo étnico-religioso, que é a religião muçulmana. Isso aí é pertencimento a um grupo. Agora, se eu perguntar, da onde você é? Eu sou do território de Itabaianinha, lá localizado no estado de Sergipe. E isso daí é pertencimento a um território. É diferente. Vocês conseguem perceber? É diferente, mas os dois estão interligados, porque a cultura, ela se interage por meio, a sociedade se interage por meio da cultura. E para a cultura ela ser viabilizada, ela precisa da sociedade, de certo modo. Entenderam como é a relação? Densa, tá? Então, vejamos aqui essa imagem que eu trago para vocês a nível de uma reflexão. Os hábitos da sociedade não é estático, independente do qual seja, está sempre em movimento. Professor, isso é fato. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando se trata de costumes e saberes, nunca é concretizado. Aliás, perdão, ele nunca é concreto. Ele não é parado. Exemplo, vou lançar aqui para vocês o seguinte ponto. Se você pegar uma pedra e colocar, se você pegar uma pedra e colocar sobre um copo se você pegar uma pedra e colocar sobre um copo vazio, tá? De cabeça para baixo, vocês vão perceber que ali aquela pedra, ela vai ficar estática, parada. Ela só vai se movimentar se você fazer o processo de mexer ali no copo ou alguma coisa assim do tipo. Isso significa um movimento estático, tá? Significa uma ação estática, na verdade, né? Que ele está parado. Mas se você pegar um copo de água e você não mexer, você vai perceber que a água, a todo tempo, ela está em constante movimento.
Às vezes é um movimento pouco, mas ela está em movimento, tá? Então, é isso que significa. Os hábitos da sociedade, ela não é estática, ela está sempre em movimento. A todo tempo, o sujeito está aprendendo, seja por meio de uma informação, seja por meio de um conhecimento. Então, a todo tempo, o sujeito ele está sempre em construção. E essa construção ela é feita por meio do compartilhamento de saberes e de experiência. Tranquilo, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa atividade. Eu coloquei a resposta aqui, vocês podem observar aí na apostila de vocês fazerem as atividades, tá bom, pessoal? Apostila de estudo, atividade escrita. Então, primeira questão. Como se formou a cultura brasileira? Eu retornei lá, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Como se formou a cultura brasileira? Vocês vão copiar aqui, tanto a pergunta como a resposta, e vocês vão acrescentar com mais alguma coisa que você entendeu da aula de hoje. Tranquilo, então? A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Concorda? Sim. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido ao processo de colonização, à imigração, aos povos nativos que já habitavam aqui, tá? Então, vocês percebam que quando se trata de cultura brasileira, não é especificamente brasileira, mas é através do processo de miscigenação, através do processo de influência. E o Brasil, lá no Brasil colônia, vai receber influência tanto dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses, dos japoneses, né? E, ou seja, dos imigrantes como todo, mas também dos povos nativos, que vai ter uma grande participação aqui na identidade cultural e religiosa do Brasil, tá bom? Essa é a primeira questão. A segunda questão. Quais os principais elementos da cultura brasileira? Percebam, eu fiz lá a pergunta no início, o que é cultura, tá? Mas só que agora eu quero saber aqui os componentes da cultura brasileira. Já está aqui separadinho, do mesmo jeito que estava lá no slide. Às vezes, basta apenas prestar atenção. Quando eu não falo a resposta, né, por meio da oralidade, eu sempre deixo a claro para vocês aqui no próprio slide para facilitar. Então, vocês copiem aí no caderninho de vocês, tá? Então, quais os principais elementos da cultura brasileira? Artefatos, primeiro, né, valores compartilhados, pressuposições básicas. Essas pressuposições básicas seriam o quê, pessoal? Seria crenças, mitos, lendas, histórias, rituais, cerimônias, símbolos materiais e vários outros. Esse daqui, pessoal, são apenas exemplos, mas existem outros exemplos, tá? Vamos lá. Perdão. Como uma sociedade é estruturada, ou seja, qual a sua organização. Aqui não é mais a ideia de cultura, é sociedade. Eu quero que vocês diferenciem muito bem, para que vocês não se atrapalhem. O que é uma cultura e o que é uma sociedade. E como a sociedade, ela depende da cultura, e como a cultura depende da sociedade. Então, aqui, é como a sociedade é estruturada, ou seja, qual a sua organização. Então, a sociedade, ela é organizada por meio de um recorte espacial e temporal, regido por normas comuns, culturais ou escritas, e unido pela consciência de pertencimento, apresentando no seu interior uma rede de relações sociais, políticas, econômica e cultural. Então, além de necessitar do recorte temporal e espacial, ela precisa das relações sociais. E essas relações sociais, quem é que faz? Nós, seres humanos. A partir do momento que você estabelece um vínculo de ligação, de conversa, de diálogo com seu vizinho, ali é uma relação social que você está tendo com seu vizinho. A partir do momento que você estabelece, por exemplo, a sua renda, o quanto você recebe, ali é uma relação social. O seu espaço de trabalho, ali tem umas relações sociais, mas também existem relações econômicas, como também existem relações culturais. Tudo isso aqui está englobado dentro de uma sociedade. Por isso que o pessoal sempre fala, muito sempre fala, que uma sociedade ela é o que, pessoal? Complexa, né? E a quarta pergunta,
que aqui eu vou deixar para que vocês respondam de acordo com o que vocês assistiram à aula de hoje, tá? Que pesquisem em jornais, revistas, site, ou até mesmo aqui pela própria videoaula, a definição de sociedade. Em cima, eu disse quais eram os elementos da sociedade e como uma sociedade ela se organiza, tá? Não disse o que é uma sociedade. Então, abaixo, você vai pesquisar aí para mim, tá? O que é uma sociedade. Vocês podem estar utilizando o slide para responder, não tem problema. Quero responder, tranquilo? Agora, aqui, a gente encerra o nosso quadro de perguntas e de atividade, tá bom? Ficou clarinho para vocês? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, aqui, pessoal, né? Eu vou estar sempre pedindo para vocês, às vezes, na verdade, um mapa mental. Ou, se não, pode ser conhecido também como um mapa conceitual. Aqui é apenas um exemplo. Por que, professor, você trouxe exemplo? Porque existem alguns alunos que ainda nunca se deparou com um mapa mental e nunca se deparou com um mapa conceitual. Então, quando eu falar bem assim, olha, eu quero que vocês construam um mapa mental. Aí vocês já sabem que eu vou dar o tema e vocês vão construir o mapa mental. O mapa mental, essa aqui, pessoal, é um conteúdo qualquer que eu peguei, tá? É um conteúdo qualquer. Não tem nada a ver com a aula de hoje, não. Esse conteúdo que está aqui nesse mapa mental não tem nada a ver com a aula de hoje. Aqui é apenas um exemplo para que vocês consigam entender quando eu solicitar que vocês construam um mapa mental, um mapa conceitual. Tá bom? Então, vejamos. Aqui, ó, no meio sempre vem o tema e nas laterais, né, de forma organizada, assim, em cima e embaixo, nas laterais, vocês vão colocar as características. O que é, por exemplo, se eu colocasse aqui um exemplo, tá? Se eu colocar aqui os tipos de sociedade, vocês vão colocar no meio o tipo de sociedade. Em cima, quais são as características da sociedade, quais são os componentes da sociedade, como a sociedade surgiu, né? Qual é a relação? Vocês vão estruturar o que você entende como sociedade. Um exemplo, estou dando um exemplo aqui, quando eu solicitar o mapa, você já tem uma noção de mais ou menos o que é um mapa conceitual, tá? Na internet, vocês podem estar pesquisando, vocês botam lá no Google, aí, mapa conceitual, vai aparecer mais de 20 mil exemplos de mapa, tá? Tem uns que é nos quadradinhos, mas enfim, isso não importa. O que importa é o conteúdo e como você desenvolveu e articulou as suas ideias lá no mapa conceitual. Tranquilo? Aqui é só um exemplo. Mais uma vez, esse mapa mental não tem nada a ver com a aula de hoje, tá bom? É apenas uma forma que vocês compreendam o que é um mapa, porque quando eu solicitar, ou até mesmo quando o professor de vocês solicitar um mapa mental, vocês já sabem mais ou menos uma ideia do que é um mapa mental. Tá bom, pessoal? Enfim, né? Vamos lá. Eita, perdão. Vamos lá. Então, aqui eu lanço esse processo de reflexão para vocês. O processo pode ser lento, mas desistir não acelera. Justamente isso, que o processo de aprendizagem, ele pode ser lento, mas no final desse processo, vocês vão perceber o nível e a qualidade da aprendizagem de vocês, tá? Desistir nunca será a solução, então vocês permaneçam, mantenham foco, mantenham fé, e juntos iremos transformar, iremos passar por esse momento, tá? E a educação está aqui justamente para isso, para criar uma ponte até vocês e que vocês venham para o universo da educação e vocês percebam, né, como a educação ela é um instrumento de transformação de vida e é por meio da educação que a gente consegue realizar, né, e tornar os nossos sonhos em realidade, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi preparada com muito carinho, tá? E aí eu pergunto a vocês, o objetivo, ele foi atendido? A gente conseguiu analisar os componentes da cultura e da sociedade? Sim, através do respeito. Então, eu espero vocês na próxima aula e até breve, pessoal. Fiquem em paz, fiquem bem. Valeu!